a gente imagina, né? Eu acho que a Marisa só perguntar se a gente quer fazer a palestra, eu acho que ela é um mensageiro divino mesmo, porque desencadeia uma série de outras coisas que faz a gente olhar o nosso momento e eu acho que por inspiração ou por necessidade, a gente acaba construindo aí um estudo muito legal. E eu quero compartilhar com vocês que eu estou iniciando a partir dessa palestra um estudo muito bacana sobre os Salmos. É bem legal, é bem legal. E aí eu assumi um compromisso. Esse ano eu só vou subir aqui para falar de Salmo. Já estou avisando. Então você já sabe qual o tema da palestra, o que é Salmo. Porque é tão profundo e ele é tão rico, né? Eu escolhi o Salmo 23. Eu quero conversar um pouquinho do que eu estou estudando. Então aqui eu estou compartilhando coisas que eu também estou vivenciando. E é tão rico que eu falei assim, não, eu preciso compartilhar. Porque coisas que até então eu não tinha a menor ideia, né? Eu não tinha ideia de como os salmos eles foram escritos, de que maneira, de que forma, quem foi que escreveu e qual o objetivo. Então tem uma profundidade. E eu me via muito quando criança, que eu venho de uma base ecumênica, porque eu fui evangélica, eu fui católica, tudo que vocês possam imaginar. Mas eu lembro que enquanto, tanto no catolicismo como também na igreja evangélica, mas mais ainda no catolicismo, eu recitava muito alguns salmos e aquilo me tocava, mas nem eu entendia por quê, né? Então eu achava bonito, mas eu também não compreendia algumas palavras que estavam ali. Mas de alguma maneira esses salmos me tocavam. E aí, estudando um pouco sobre os salmos, aí faz sentido por que eles nos tocam, né? Então aqui, é claro, nosso tempo é muito curto para a gente ser muito profundo. Eu vou dar algumas pinceladas daquilo que eu entendi, daquilo que eu aprendi, quero compartilhar com vocês. E aí, na outra quarta-feira, eu vou falando de outro salmo, falando de outro salmo, falando de outro salmo. E daqui a pouco a gente vai fazer um estudo de salmo. Já pensou aí? Então, ai, eu vou adorar. Bom, mas tudo bem. Então vamos lá. E agora sim, deixa eu falar uma coisa para vocês. É Sandra Arcanjo, tá? Porque eu sou uma pessoa que vem de uma linhagem de anjos, entendeu? Vamos deixar claro aqui. É o meu marido que ela está falando, tá, gente? Então, assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é o primeiro trecho, é o primeiro versículo do Salmo 23, né? E aí, o que eu quero trazer? Eu sempre olhava os salmos, mas eu falei assim, será que tem a luz da doutrina espírita? Como que poderia ser um salmo à luz da doutrina espírita? E aí eu vou construir um pouquinho com vocês em relação a isso. Primeiro entendendo de onde vêm os salmos, né? O que é os salmos. Então, a palavra vem do grego, e na sua origem é chamada de psalmos, né? Que são cânticos. Na verdade, são poemas, cânticos e orações. Mas que os salmos eles vêm com uma proposta de traduzir os ensinamentos da Torá, da Bíblia. Esse é o principal objetivo. Então, assim, muitas vezes, quando a gente, lá atrás, quando a gente reencarnou, né? Lá atrás, a gente lia a Bíblia, como hoje também acontece, a gente não entende muito bem o que quer dizer determinados conceitos e preceitos da Bíblia. E os salmos, de uma certa forma, eles traduzem numa linguagem, aquele tempo, mais cotidiana. E a gente vai atualizando ao longo do tempo, né? E aqui, ele diz o seguinte, na Bíblia hebraica, os salmos são escritos com acentos para poder cantar como se fosse uma partitura. Por quê? Porque eram cânticos mesmo, né? Então, era para cantar, era para louvar. E hoje, assim, é inspirado por esses salmos, que até hoje em algumas religiões você tem esses louvores, são oriundos dos salmos.
E aí eu falei assim, poxa, que bacana, né? Ó, na Bíblia, os salmos são escritos com acento para poder cantar, porque esse era o objetivo. Depois eu vou explicar o porquê que ele tem esse objetivo, porque quem fez a maioria dos salmos tem essa veia musical, vamos dizer assim. Mas aqui o que eu achei muito legal, e eu fiz esse paralelo, eu trabalhei muito tempo numa empresa, no Boticário, que é uma empresa de perfume, né? E a gente sabe, a gente aprendeu a como se constrói, como a estrutura de um perfume. E por incrível que pareça, a mesma estrutura que é de uma música, então a música, o perfume, ele se inspira na música para fazer a sua estrutura. Porque ele também, se você vai falar com algum perfumista, ele fala que o perfume ele é feito por notas, assim como a música. E aqui, olha só, os salmos, a construção, então vamos lá, a construção de uma partitura musical, ela é representada por escolhas de suas notas, tá? Que seguem uma ordem similar à construção de um perfume. Então, a música, ela tem 3 estruturas básicas, que é a introdução, que é o que chega para você, o corpo e o clímax, que é a essência. A mesma coisa o perfume. O perfume, se vocês prestarem atenção, você coloca o perfume na hora, vem aquele splash, vem aquele cheiro. E depois, com o tempo, esse cheiro vai modificando. E por quê? Porque ele vai entrando na sua pele, e à medida que tem a química da sua pele, o que fica é a tua essência combinada ao seu perfume. A mesma coisa a música. Então, assim, por exemplo, quando a gente ouve uma música a primeira vez, se é uma música que te chama atenção, logo de cara ela já te chama atenção para você prestar atenção. À medida que ela vai entrando, ela vai te absorvendo, você não tem uma necessidade de ouvir ela mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Depois você começa a cantar, é como se ela estivesse incorporando na sua alma. Olha que delícia. E aqui, ó, como na música, a introdução, como na música a gente tem a introdução, corpo e clímax, o perfume são as notas de saída, que ele evapora muito rapidamente, as notas de coração, que ele leva um pouco mais de tempo, e a essência, que eles chamam que é notas de fundo. Essa que leva mais tempo para sair, reagindo ao seu corpo, à sua pele. Então, a partitura, ela dá movimento altos e baixos. Então, a música, ela tem os seus altos e baixos, tá certo? Então, assim, quando a gente canta algumas músicas, existem algumas notas que vão lá em cima, que te explode um determinado sentimento, e outras notas que vão mais a miúde, mais calmas, né? E se a gente parar para pensar, existem músicas que a gente explode de alegria. Quando eu estava fazendo isso daqui, eu estava lembrando dos nossos cafés da manhã, né? E tem uma música aqui que é o nosso lema, né, Marisa? Que é o final de cada café, que é uma música do Gonzaguinha, e que quando começa a tocar, não tem uma pessoa que consegue ficar sentada, quietinha, ouvindo a música. Porque é uma explosão de alegria. Então, existem músicas que te sugerem isso, como tem músicas que te sugerem dor, né? Eu lembrei muito de uma cantora, que eu nem sei porque eu lembrei, porque nem é da minha época, para começo de conversa. Eu nem sei, nem era nascida quando ela começou a cantar. Mas eu lembrei dela, que é a Maísa. Vocês lembram de Maísa? Algum vai lembrar quem é a Maísa? Ah, essa daqui não sabe nem quem é. Maísa, tadinha. Aí, ó, gosto assim. Maísa Matará. Ah, outra coisa que eu queria falar para vocês. Quando eu estava começando a fazer essa apresentação, eu falei assim, ai gente, se Deus quiser a professora não vai estar lá, porque eu não vi os acentos. Quando eu vi quem que está aqui, a professora, eu falei assim, ah meu Deus, vão ter acentos que ela vai corrigir, vão ter concordâncias que ela vai corrigir. Lindona. I know, é. Ai, tá vendo, olha isso. E ela e Maísa, como Elis Regina, né, como a nossa época, tem músicas que nos causam dor, né, dor. Quando você ouve, não é em qualquer lugar que você pode ouvir todos os tipos de música, né? Então, assim, oi? Não, mas causa algumas reflexões que faz a gente chorar. Claro que causa, sim, como não? Para mim causa. Como é isso? Eu choro mesmo, acho bonito, choro mais uma vez.
Entendeu? Por quê? Porque desperta sentimento. Ah, não, não é, meu mundo caiu. Não, meu mundo caiu, a gente levanta o mundo, né? Porque não tem muito o que fazer. Mas assim, trazendo para um lado contemporâneo, hoje você ouve músicas que te calam fundo, né? Que te dá uma sensação, às vezes de dor, às vezes de saudade. Por quê? São essas estruturas. E aí o que a gente está dizendo dos altos e baixos que a música pode dar. Da mesma maneira que o rastro, que é o lasting, que um perfume pode dar. E isso tudo, ele marca na memória e no coração a mensagem mais profunda. Por exemplo, quando você sente o cheirinho de café, não te dá uma coisa gostosa, né? Ou seja, isso é um tipo de perfume, né? Então, assim, quando você sente o perfume de alguém que você gosta muito e passa por você, você vai atrás daquele cheiro porque te remete àquela pessoa. E a música, a mesma coisa. E da mesma maneira, os salmos foram construídos desta mesma forma. E existem, assim, vários autores de salmos, mas o mais conhecido e quem mais produziu salmos foi o rei Davi, que era músico, poeta, líder de Israel e, by the way, muito bonito. Né? Vamos combinar que o rei Davi, todo Davi adorei. E aí, assim, o rei Davi, ele liderou durante 40 anos. E a forma de como ele construiu os salmos, que eu acho que é muito rico. É como um verdadeiro músico, né? O músico, ele se inspira. O músico, ele vive as experiências e as experiências dão a ele os sentimentos necessários que ele consegue transpor para o papel. Fazia isso sozinho? Ele mesmo dizia que não, né? Ele mesmo falava que ele era inspirado por Deus para poder colocar em palavras os sentimentos que ele estava vivendo naquele momento ou daquilo que ele viveu. E aí eu vou explicar um pouquinho o que ele quer dizer com isso. E aqui, os salmos, ele tem uma estrutura de organização. Você tem várias formas de organizar os salmos. Eu peguei uma estrutura que eu ouvi do Haroldo, que eu achei que ficou mais condensada e ela se compreende todos os salmos. Quantos salmos existem? 150 salmos. Desses 150, 73 responsabilidade do rei Davi, né? E eles são organizados desta forma: para louvar, para suplicar, para agradecer e para lamentar. Quando eu olho isso, eu vejo que somos nós aqui no nosso dia a dia. Somos nós, muitas vezes, entendendo o reconhecimento a esse Pai maior, que Ele é o meu pastor, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso grande direcionador. Né? Então, quando eu louvo, eu reconheço Ele perante a minha pequenez. A súplica, nos momentos em que a gente realmente passa por algumas dificuldades e como é que eu me organizo perante a essa dificuldade. Então, me aure forças, me aure estruturas, ferramentas, para que, nesse momento assim, eu reconheço que eu não tenho essa força. Eu preciso ir até você para que você possa me suprir, que me auxilie a me suprir. E agradecer. Obrigada. Obrigada por me dar o suporte naquele momento em que eu não consegui fazer isso sozinho. Um ato de humildade. Humildade de reconhecer que ainda somos muito frágeis. E aí, a lamentação. Eu confesso que eu fiquei mais aqui nesse último, sabe? Então, assim, meu Deus, por que você me desamparou? Por que você me largou aqui? E olha que legal, olha que intimidade que Davi, o rei Davi, ó, eu tendo intimidade com o rei, gente. O rei Davi tinha, não é, menina? Dá para ter intimidade, né? Se meu marido ouve um negócio desse. Agora, veja que intimidade que ele tinha, essa proximidade de se despir, literalmente, né?
Ah, meu Deus do céu. Gente, olha ele. Para de contar essas coisas, né? Que meu marido não saiba. Então, assim, que intimidade legal, assim, de reconhecer quando eu não dou conta, eu reclamo mesmo. E esses somos nós, né? Existem aqueles momentos em que a gente lamenta sobre as coisas, a gente às vezes bate o pé porque a gente não quer entender, acha que a gente está sozinho, desamparado, acha por que eu tenho que passar por isso, por que é comigo e não com o outro, porque de novo. E aqui é Deus ouvindo tudo isso e reconhecendo em nós, a nossa humanidade, né? E aí, só para complementar, Opa, peraí que eu acho que eu passei. Para complementar, ó, os Salmos de Davi refletem suas experiências de vida, suas alegrias, suas lutas, arrependimentos e louvores. E aí, muitas vezes, ele escreveu os seus salmos no momento de muita dor, ou no momento que passou por alguma situação e conseguiu superar aquela situação, e aí ele escreve. E aí, com toda certeza, não escreve sozinho, né? Porque isso perdura até hoje, e esse é um alimento que nós temos na Bíblia. E aí o Haroldo fala o seguinte, que Salmos, eu achei linda essa frase, que os salmos são o belo cantando bem. Quando num primeiro momento, eu só achei bonita a frase, mas eu achei ela muito profunda. E aí lembrei lá da filosofia, em A República de Platão, ele diz, olha só que bacana, que o belo é a harmonia e a ordem que eleva a alma. Então, desculpa, deixa eu contextualizar. A República fala de uma ideia perfeita de um sistema de sociedade, tá? Onde todo mundo, de fato, vai ser pautado em três, eu vou colocar como três premissas ou três pilares que ele acredita que isso poderia nortear tudo para elevar o ser humano a um patamar maior, a uma sociedade maior e melhor. E qual é esse tripé que ele se orienta? É do justo, do bom e do belo. E aí ele discorre sobre isso, tá? Quando o Haroldo cita isso, que é o belo cantando bem, e aí a gente pega o que representa o belo na República de Platão e o que representa o bem ou o bom na República de Platão, ele diz o seguinte, que o belo é a harmonia e a ordem que eleva a alma, e o bem, a força que orienta a vontade e a virtude. Poxa, que entrega um salmo pode fazer na nossa vida? Quando eu cheguei até aqui, eu falei assim, poxa, eu preciso respeitar mais os salmos, porque ele tem uma força muito maior. Primeiro que ele age, e aí eu comecei a entender o porquê que muitas vezes eu só repetia os salmos e ele produzia em mim uma sensação tão boa. Por quê? Porque aqui a construção de um salmo, ela está pautada por notas, por partituras. Tem uma essência que tem uma química junto com você, uma química da alma. E quando a gente olha que tem o foco, que é uma inspiração divina, é claro que vai te tocar mais. E aí eu falei assim, muito bem. Os salmos, eles têm alguma representatividade à luz da doutrina espírita? O Haroldo traz uma fala aí que eu achei muito bacana, que é assim, ó. As preces descritas no Evangelho segundo o Espiritismo têm o mesmo objetivo que os Salmos, e isso também se aplica ao primeiro livro psicografado do Chico, que é Parnaso de Além Túmulo, que inclusive tem aqui. Então, que são poemas que ele coloca ali, e todos eles trazem essa inspiração divina, e elas fazem a tradução. Para vocês terem uma ideia, os Salmos, na fala de Haroldo, eles traduzem, ela traduz, ela dá uma linguagem mais usual para aqueles que leem e que cantam os salmos,
70% do Novo Testamento está ali contido nos Salmos. Da mesma maneira que as preces, se a gente olha todo o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente vai nas preces, ela é a tradução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para a gente ver o poder da oração, dos cânticos e dos poemas. Mas vamos ao nosso Salmo 23. Então, aqui a gente tem o Salmo 23, descrito aqui no seu modelo original, que eu não vou me atrever a ler, tá? Mesmo porque eu não sei. Eu já pensei que a senhora podia me ajudar. Não, do lado de cá a gente se atreve, né? E aqui tem, na sua compreensão para o português original, né? Que isso está descrito nos livros dos Salmos, na Bíblia. E aí, o que eu fui buscar? Eu fui buscar, numa visão espírita, se tem os Salmos. E no livro Voltei, psicografado por Chico, existe o Salmo 23, que foi dito, né, psicografado pelo Chico, pelo espírito Marta. E ele diz assim: o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Deitar-nos fazem refúgio de esperança, e guia-nos seguramente ou suavemente às águas tranquilas. Refrigera-nos a alma e conduzem pela vereda da justiça, na qual confiamos por amor a seu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. Sua vontade e a sua vigilância nos consolam. Oh, mamãe. Oh, gente. Chorou sentido. Prepara-nos uma mesa farta de bênçãos, ainda mesmo na presença dos inimigos que trazemos dentro de nós. Unge-nos a cabeça de bom ânimo, e o nosso coração transborda de júbilo. Certamente que a bondade e a compaixão do Senhor nos seguirão em todos os dias da vida e habitaremos na sua casa divina por longo tempo, que assim seja. Eu achei incrível como que eu não posso dizer das outras religiões, eu vou focar nessa que eu sigo. Mas o quanto que o mesmo Salmo, ele dá uma conotação de o locus de controle interno para o locus de controle externo. O que eu quero dizer? Se a gente vê o texto original dos Salmos, quer dizer a mesma coisa, não tem uma mudança radical. Mas aqui, na doutrina espírita, ele deixa mais ainda explicitado a nossa responsabilidade para resolver ou para fazer as coisas. E eu achei isso muito interessante, principalmente nessa parte onde ele fala, ainda que andasse, prepara uma mesa farta de bênçãos, ainda mesmo na presença dos inimigos. E aí ele completa, que trazemos dentro de nós. Nós temos, e eu posso dizer muito por mim, a ideia de que o mal sempre é algo que vem de fora para dentro, né? E são poucas as vezes em que eu me vejo, ou que eu procuro fazer a análise, que esse mal só é o reflexo daquilo que está dentro de mim. E aí, quando eu olhei esse salmo, eu falei assim, peraí, acho que tem mais coisa aqui que eu posso buscar. E aí eu vou pormenorizar aquilo que eu aprendi desse salmo para compartilhar com vocês, partindo desse salmo do espírito de Marta. Então ela diz assim: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então ela diz que Deus é o pastor supremo, é o guia amoroso que cuida de todos os seus filhos, sem distinção.
Confiar em Deus é compreender que Ele provê tudo o que é necessário para o nosso progresso espiritual. Tudo que é necessário para o nosso progresso espiritual. Qual que é a tradução disso? A bênção que chega, que a felicidade que invade o nosso coração, isso é providência divina. Aquilo que enxergamos como mal que nos chegam e que nos faz nos arrasar, aquilo também é providência divina. Porque tudo isso serve para o quê? Para o progresso espiritual. E aí eu comecei a perceber o que nós temos aqui é como uma escola, né? Quando você está na escola, a professora vai lá e vai dar, olha, pode se reunir em grupo, pega aí as pessoas que você mais gosta, que tem mais intimidade, vamos fazer um projeto. Ah, vamos lá fazer um projeto, eu vou escolher o Ayrton, eu vou escolher a Alessandra, eu vou escolher o Marcelo Catalini, vou escolher todo mundo. Ah, vamos tá. Ah, então vamos lá, qual é o projeto? Ah, vamos aqui sortear. Aí a professora, não vai ter sorteio. Eu vou escolher o projeto. Ah, mas eu quero... Não, esse é o seu projeto. A gente tem o projeto e quando a gente olha, pô, legal, eu achei que é muito bacana. Uns vai dizer, não sei se vai dar certo isso daqui não, mas vamos lá. E aí quando a gente começa a olhar o projeto, e é um projeto de longo prazo, vão ter momentos que a gente vai se reunir, que a gente vai se divertir, que a gente vai rir. Vai ter momentos que a gente vai olhar e falar assim, gente, a gente não vai dar conta, o prazo está estourando, o recurso que eu tinha a gente não está acabando, o outro não está afim de fazer, e para eu conseguir fazer o projeto, aí eu tem que trabalhar, mas aí tu gosta de ficar conversando, ele não está afim de fazer o projeto, entendeu? E aí a gente vai vendo que a nossa vida é um grande projeto, e que sempre vai ser dado para a gente os recursos para nos treinar a ser melhores. Eu lembro que eu fiz um projeto na escola e que eu não estava com a mínima vontade de fazer. E aí eu estava no grupo, e eu falei assim, gente, não vou, não estou afim. E aí daqui a pouco aquele projeto começou a tomar um corpo, que era uma coisa tão simples, tão boba, que era falar sobre um rei, né? Então assim, eu quero que você descreva os atributos de um rei ou de um reinado. Aí a gente falou assim, então vamos pegar aqui, na época nem tinha internet, vamos lá pegar, vamos escrever. Aí teve uma pessoa do grupo e falou assim, por que a gente não faz uma viagem até Paraty e vamos conhecer o rei que ele estava ali dentro da família, que era o rei, o príncipe de Orleans e Bragança. Todo mundo, como assim? Conhecer o rei? Vamos conhecer o rei. Gente, aquele projeto que era nada, aquilo virou um objetivo da nossa vida. Nós conseguimos dinheiro, nós conseguimos consertar o carro do nosso amigo, que estava ferrado, coitadinho, ele tinha uma Brasília bonita, entendeu? Consertamos o carro dele e conseguimos dinheiro para viajar, o outro emprestou a casa, nós fomos. E você, agora como é que o rei, né, vai falar com a gente? Mas aí a carinha de peroba que vos fala, né? Espera aí que eu vou lá. Aí você, olha, queria que bati lá na casa. Quem é? Você, olha, nós somos um grupo. Parará. Nós viemos até aqui só para falar com o rei. Vocês vieram? Não, de São Paulo. Nós viemos até aqui só para falar com o rei. Tem um final de semana. O rei não tá, nós vamos esperar. Ficamos lá sentadinhos, fizemos cabaninha, isso aqui. E não é que o rei nos atendeu? Apresentou a casa dele, nós tiramos foto, fizemos, acontecemos. Esse foi um dos melhores projetos da minha vida. E ele iniciou como? Sem nenhuma vontade. E eu acho que é isso. Quem dá o tom dos nossos projetos somos nós, né? Então, e eu acho que aqui ele fala exatamente nisso. Deus vai prover tudo o que é necessário para o seu progresso natural, ou espiritual, melhor dizendo. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que arregaçar as mangas. A gente tem que dar aquele, sabe, o extra mile. A gente tem que fazer mais uma caminhada. O nada me faltará refere-se às oportunidades de aprendizado, mesmo nas adversidades. Então, o nada me faltará mesmo, porque imagina se nós não fôssemos desafiados, ou se a vida fosse só desafios. Às vezes a gente tem a sensação de que a vida só tem desafio, só tem desafio, só tem desafio. Por mais miserável que seja aquela pessoa, que você possa imaginar agora, que vive na mais completa miséria, seja ela qual for, ela ainda assim tem momentos de alentos.
Deitar-nos faz em verdes pastos, em refúgio de esperança, e guia-nos suavemente às águas tranquilas. Os verdes pastos simbolizam o acolhimento espiritual, o suporte para nos alinhar ou para que a gente possa se realinhar, se reorganizar às leis divinas. Nós viemos das leis e nós voltaremos para ela. Então, toda a nossa trajetória, quando a gente dói alguma coisa, é que de alguma maneira a gente está se distanciando das leis divinas. É igual um estilingue, né? Um elástico, melhor dizendo. Você vai esticando, 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 mas chega uma hora que ele te devolve. E aí dói. Ou ele estoura, machuca. E aí você volta. Porque o correto é o caminho do meio. É o caminho que te leva para um nível mais alto, um patamar maior e melhor. E aqui ele fala exatamente isso. Eu te acolho para que você entenda que você não está sozinho, que você sabe que tem aqui uma força maior, que está aqui para te dar o suporte necessário para tornar possível a sua caminhada. As águas tranquilas representam a paz interior conquistado pela fé e pelo esforço pessoal em viver com virtude, que é o nosso burilamento. Então, aquilo que hoje, ou melhor, que ontem doía tanto, quando eu passava por essa experiência, aquilo me doía tanto, 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 a vida organiza, aí eu passo por aquilo, ai, graças a Deus que eu passei. Aí a vida organiza uma estrutura para que aquela experiência você novamente passe. Só que aí você percebe que essa dor que antes era dilacerante, já não está tão dilacerante assim. E aí a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, porque a gente vai aprendendo a lidar com as questões que nos tornam muito mais não materiais do que materiais. Um dos pontos que a gente percebe muito nas preces é sempre um aviso, um alento ou uma atenção para que a gente possa dar mais valor às coisas que estão mais próximos de Deus e que nada compra por aqui do que as coisas que nos distraem. Então, esse burilamento é exatamente isso. É você ir galgando esses espaços. Refrigera-nos a alma, conduz pelas veredas da justiça, na qual confiamos por amor ao seu nome. Através de sua justiça e misericórdia, renova e fortalece a alma. Ou seja, em todos os momentos de muita aflição, eu sempre vou te dar o combustível. E como que Deus age? Ele chega com o seu cajado ou com o seu trenó, sua carruagem, e nos dá esse refrigério, essa renovação? Não. Muitas vezes é o seu filho pedindo para você levantar da cama quando você não quer levantar porque você está depressivo. Ou muitas vezes é o amigo dizendo, vamos junto, eu te dou a mão. Tem uma frase na internet que eu achei tão bonitinha, às vezes eu uso isso com as minhas amigas, né? E a frase é assim, amiga, vem pra cá agora, eu não posso explicar pra você, mas eu quero que você venha pra cá agora. E a outra amiga fala, não, tá bom, tô indo, só me fala se eu tenho que ir de tênis ou de salto alto. Então, assim, é muito legal isso, porque eu tô contigo. Não importa aonde for, mas eu tô com você. E a gente tem uma dessas pessoas perto da gente. Então, muitas vezes, a nossa renovação está aqui no Centro Espírita. Está aqui ouvindo algo que, putz, eu não tinha pensado nisso. Que me toca de uma forma diferente. Que fala comigo de uma forma diferente. Deus fala com a gente por meio dos outros. Por meio daqueles que estão próximos de nós. Remete o nosso reconhecimento e confiança à lei de causa e efeito pela justiça divina, onde somos corrigidos e nos facilita o entendimento das correções daqueles que estão a caminho conosco. O que eu quero dizer? Conduz pelas veredas da justiça. Qual justiça? A nossa ou a divina?
E a nossa é igualzinha da divina, né? Igualzinha. Então, assim, nossa justiça é do cangaço. A nossa justiça é olho por olho e dente por dente. A nossa justiça é saber que tem Deus como meu advogado. Tem muitas pessoas que falam isso. Deus irá advogar por mim, de acordo com as minhas vontades e os meus desejos. E esses somos nós, que estamos aí a caminho, entendendo que essa mesma pessoa que você entende que ela precisa ter essa justiça, é o mesmo filho que, assim como você, também precisa ter essa mesma justiça. Muitas vezes estamos em patamares diferentes, muitas vezes nós estamos em locais diferentes e podemos ver uma foto, a depender do ângulo, de maneira completamente diferente. E o que a gente faz? A verdade está comigo, e o outro, a verdade está com o outro, né? E aí, como é que Deus pode advogar? Com a justiça dele. Porque a gente conhece muito pouco. E quando eu recito um salmo, quando eu recito esta frase, é isso que eu estou pedindo para Deus. Então, muitas vezes, quando a gente for escolher um salmo, escolha um salmo de acordo com aquilo que você precisa, não necessariamente com aquilo que a gente quer. Eu quero que o outro se ferre, não vai ter um salmo para isso, tá? Mas que me dê iluminação, aí vai ter um salmo que vai poder te ajudar. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco, e a sua vontade e a sua vigilância nos consolam. O vale da sombra da morte pode ser entendido como os desafios e provas da vida material. E olha que lindo, né? Ele fala assim: a confiança em Deus e na espiritualidade que nos consola, dá força e inspira coragem para superar o desafio. E aqui ele não diz que ele dá a coragem, ele inspira a coragem, porque a decisão de ter essa coragem sempre será nossa. A decisão de levantar da cama, sabendo que vai ser um dia difícil, a decisão é nossa. Mas eles vão estar torcendo. Tem uma prece de Haroldo, que é muito bonita, e ele fala assim, que é para a gente imaginar todas as pessoas que nos amam profundamente. Elas estão do nosso lado, chorando e torcendo por nós. Mas elas não podem tirar a gente das experiências. Elas torcem, elas oram, elas se colocam junto com você, mas a experiência é sua. Essa é a inspiração da coragem. É se alimentar dessa força que muitas vezes a gente não sabe o que nós temos que fazer no ato seguinte, mas dizer: eu estou aqui. Eu vou dar esse passo junto contigo, porque eu sei que eu não estou sozinha. Essa é a crença, essa é a coragem. Não é a coragem de ir lá, desbravar, fazer acontecer, não. É a coragem de saber que eu posso dar mais um passo, mesmo não sabendo aonde colocar os meus pés. Só o fato de eu levantar. Se você deu um passo, Deus vai dar o chão para você. O chão. Prepara-nos a mesa farta de bênçãos, ainda mesmo na presença dos inimigos que trazemos dentro de nós. Unge-nos a cabeça de bom ânimo e o nosso coração transborda de júbilo. Quando ele coloca aqui a mesa preparada, representa o amparo divino, ou seja, as ferramentas. Somos providos de tudo o que precisamos para fazer o nosso projeto. Tudo. É que muitas vezes a gente se distrai, a gente se deslumbra, a gente
olha alguma coisa e fica tão admirado com aquilo que esquece as outras coisas que estão ao nosso redor. Cada um de nós, ao chegar aqui, viemos aqui com o modelo tipo MacGyver. Tenho certeza disso. Quando você achar que não tem saída, não tem porta para poder abrir, a coisa deu ruim e agora você vai ver que haverá uma oportunidade para que você tenha inspiração, tenha aquela pessoa. Eu lembro uma vez, era muito pequena, muito pequena. Eu morava com uma tia, essa tia tinha 7 filhos. E eu junto, né? Porque eram 7 primos e eu. Então eram 8 filhos ali. E a gente tinha uma condição muito limitada, né? Muito limitada. E aí, um belo dia, todo mundo lá saiu para trabalhar e ficou eu e mais a Miriam, que era minha prima, os 2 mais novinhos. A gente tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade e um primo meu. E aí, assim, quando a gente olhou, a gente não tinha absolutamente nada para comer. Nada, nada. Despensa totalmente vazia. E tem uma frase do meu primo que até hoje ecoa para mim nos momentos em que eu vejo que tudo se fechou. Que ele olhou, ele falou assim, fome nós não vamos passar. Não vamos. Acabei de decidir isso. Eu nem sabia o que significava decidir. Mas acabei de decidir isso. E aí, na minha família, as pessoas me chamam do meu segundo nome, que é Cris, que é Cristina. Ele falou assim, Cris, vai na Dona Francisca pedir um punhado de farinha. Miriam, você vai lá pedir um pouquinho de sal. E aí, eu pedi a farinha, o outro pediu o sal, e ele fez um pirão. Eu acho que esse foi o pirão mais delicioso da minha vida. Até hoje eu consigo sentir o sabor desse pirão. E ali eu acho que teve uma lição tão profunda para nós, de que quando eu vejo, não tem solução, tem solução, porque ali estava a prova que a gente não tinha nada. E 15 minutos depois, nós estávamos nos fartando de comida. E é isso que a gente tem que olhar. Né? A situação não nos define. O que nos define para melhor é o aprendizado que essa situação vai nos dar. Aí ele diz aqui, o óleo simboliza a luz e a inspiração espiritual. E foi isso, né? Meu primo foi lá, inspiração. Cristina vai lá buscar a farinha na Dona Francisca. Não me esqueça o nome dela. Dona... Deve ter morrido já, né, tadinha? Então, que Deus te tenha brigado pela farinha. E vamos lá na casa da Dona Zumira, e vamos lá pegar o alho, pegar a cebola. Então, assim, todos eles que contribuíram, lembra que Deus age por meio das pessoas, né? Então, assim, simboliza a luz e a inspiração espiritual. Enquanto o cálice transborda e expressa a abundância que recebemos, e a abundância que recebemos, a abundância de bênçãos. E naquele momento, nós tivemos o pirão abundante. E ter abundância, a gente tem uma falsa ideia de que abundância é como se fosse um recurso inesgotável, né? Como se fosse algo que gerasse até um desperdício. Não. É o suficiente para deixar você farto. É o suficiente para deixar você preenchido. É o suficiente para te colocar bem. E ali, nós tivemos um alimento em abundância. Certamente que a bondade e a misericórdia... Desculpe, a misericórdia foi o que eu coloquei. Certamente que a bondade e a compaixão do Senhor nos seguirão todos os dias da minha vida e habitaremos na sua casa divina por longo tempo. O que é isso? Reflete a confiança e a bondade e compaixão de Deus, da espiritualidade, nos 2 planos da vida. E se tem a bondade e a compaixão de Deus nos 2 planos da vida, a gente tem que aprender a confiar de que hoje eu estou aqui e amanhã não estou.
Hoje, quem eu amo está aqui, amanhã ele não estará. Mas que jamais ele será abandonado, jamais eu serei abandonada. Que eu sempre vou ter tudo em abundância nos dois planos. A casa do Senhor é o estado de comunhão com Deus, alcançado por meio de esforço moral e da prática do amor ao próximo, tendo Jesus como nosso modelo e guia. Deus é tão bacanudo, Ele é tão bacanudo, que Ele deu para a gente um modelo para ser seguido. Segue Ele aqui, que a gente vai chegar, você vai chegar juntinho de mim. Olha para o que Ele está fazendo, exercitando o caminho que Ele exercitou. Mais do que exercitar esse caminho, as reflexões que foram feitas, as lições que foram deixadas. E aqui a gente finda o nosso salmo. E para a gente finalizar, eu consegui, dentro desse lugar, foi feito por Geraldo Lemos, na Vinha de Luz Editora. Ele pegou o salmo e ele fez rapidamente o que cada frase dá para a gente em termos de resposta, de ferramenta e de suporte. Então ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Isso é relacionamento, é criar intimidade com esse guia. Nada me faltará. Isso é suprimento, recurso, saber que eu serei sempre abastecido. Caminhar me faz em verdes pastos. Isso é descanso, é saber que eu tenho o acolhimento. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Isso é refrigério, que aí vem o amor, o acolhimento, o carinho. Refrigera a minha alma, isso é cura. Guia-me pelas veredas da justiça, isso é direção. Por amor ao seu nome, isso é propósito. Porque a gente decide, né? Isso é muito importante. A gente tem que decidir isso. Ele já decidiu que o propósito dele somos nós. Nós precisamos decidir isso também. E a gente faz isso, às vezes, só quando ele combina com a gente. Quando ele dá aquilo que a gente quer, a gente está junto. Aí, quando ele não dá, a gente não está muito junto. E o propósito dele sempre vai ser a gente. Sempre. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, essas são as provas. E as provas que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, são os desafios que precisamos ter para nos tornar melhores. Não temeria mal algum, porque eu sei que eu sou protegido. Eu sei que eu tenho um amparo, porque Ele está comigo. Isso é fidelidade. E a tua vara e o teu cajado me consolam. A gente tem que trazer esperança para todos os dias. Unges minha cabeça com óleo, isso é consagração, iluminação, e meu cálice transborda. Olha a abundância aí de novo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é bênção. Todos os dias a gente recebe essa bênção. Todos os dias a disponibilidade, a disponível para nós, todos os recursos, para que a gente possa olhar para esse dia e fazer desse dia um melhor do que foi ontem. Mas a decisão sempre continua sendo estando nas nossas mãos. E eu habitarei na casa do Senhor, isso é segurança.